Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é a irmã Sandra. Grata a Deus por mais esse momento, irmãos. Que maravilha, mais essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui e poder estar enviando uma palavra de Deus aí ao seu coração. Eu creio que Deus já preparou algo para mim, para você nesse momento, porque eu confio, irmãos, que todas as vezes que nós nos reunimos aqui, eu creio que Deus está movendo as mãos, está movendo as suas mãos através das nossas orações, da nossa comunhão, desses minutos que é um vídeo simples, mas onde eu creio que Deus está operando. Aleluias. Então receba o que Deus tem para você nesse momento. Amém? Que Ele está ali olhando para a sua vida. Eu não sei como você se encontra nesse instante, qual as suas dificuldades, mas creia que Deus jamais desampara aquele que nele crê. Amém? Peço desculpa aqui pela minha voz, estou um pouco rouca ainda, que tive uma gripe bastante forte, mas graças a Deus estou bem melhor já. Aleluias. Mas antes de estar lendo aqui a palavra, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que você venha se inscrever, deixe ativado aí o sininho das notificações e toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai estar notificando vocês. Deixe aí também o seu like e não deixe de compartilhar. Compartilhe aí com seus amigos, seus familiares. E a palavra de Deus, eu falo sempre, é uma bênção, uma riqueza a ser compartilhada. Amém? E a palavra que o Senhor me deu nesse momento se encontra lá no Salmo 35, no versículo 22, 23 e 24, que diz assim: Tu, Senhor, os tens visto, não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça, Senhor meu Deus, e não deixes que se alegrem de mim. Aleluias. Aqui a palavra de Deus fala sobre o momento que Davi estava passando ali, que ele estava orando, pedindo muito a Deus que o livrasse dos seus adversários, que o livrasse daquilo que os adversários dele estavam tramando contra ele. Então aqui a gente pode ver que muita coisa ele não sabia, mas ele sentia, né? Ele sentia que ele precisava ali estar em constante oração, pedindo a proteção de Deus contra todas as armadilhas do inimigo contra a vida dele. Aleluia. E assim, irmãos, é na nossa vida. Muitas das vezes as pessoas vão passando o tempo e tá na igreja e vai se transformando assim numa coisa tão acomodada e já não ora mais, já não pede mais, já não jejua mais. Então, o Senhor aqui está falando nesse momento para nós sempre buscarmos a Ele, sempre pedirmos a proteção dele, sempre estarmos em constante oração. Porque, como eu disse, eu imagino que muita coisa Davi ele não sabia, mas ele sentia. Porque, irmãos, quando nós estamos ligados com o Senhor, que estamos ligados ali em comunhão, nós sentimos. O Espírito Santo de Deus, ele fala ao nosso coração. E nós sentimos que alguma coisa não está bem. E ali nós necessitamos de estar sempre orando. Então Davi, ele sempre estava orando, pedindo. E muito mais ele sabia que muitos, que até mesmo estavam rodeando ele, eram pessoas que estavam tramando contra ele. Então muita decepção também. E assim é na nossa vida. Quem nunca enfrentou uma decepção? Quem nunca enfrentou algo assim que fala, meu Deus, mas eu não merecia passar por isso. Irmãos, mas imagine que até mesmo uma decepção que nós enfrentamos é um livramento de Deus na nossa vida. Como muitas das vezes, eu já disse, Deus ele ouve o que nós não ouvimos, ele vê o que nós não estamos vendo.
Então, às vezes, nós somos tão ali teimosos com determinada situação, que ali quando nós enfrentamos uma decepção, fala, é o inimigo. Não, é livramento que Deus está enviando. Então nós precisamos aprender a discernir, aleluias, a orar e pedir a Deus, né, a sua proteção. Assim como Davi, ele estava orando, pedindo a Deus para que Deus o livrasse das armadilhas do adversário. Mas há duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, Davi, em todo tempo, se nós meditar no Salmo 35, todo tempo, ele procura sempre orar pela justiça de Deus. O tempo todo ele ora para que seja feita a justiça de Deus. Ele entregava todos os seus malfeitores, as pessoas ali que ele sabia, até mesmo que não sabia, que estava tramando contra ele, eram todos entregues nas mãos de Deus. Segundo, em todo momento ele exalta a Deus em gratidão. Todo momento ele louva a Deus em gratidão. Então, irmãos, é o que eu estava dizendo. Davi, apesar de tudo que ele estava enfrentando, ele pedia ali sempre a justiça de Deus, mas sempre ali ao mesmo tempo orando e louvando a Deus em gratidão, porque ele sabia que muitas coisas ele passava, mas era livramento de Deus. Era Deus mostrando algo para ele. Então, até mesmo uma decepção que ele tinha, ele pensava, é o meu Deus que está me alertando. Aleluia. Assim é na minha e na sua vida. Não é diferente. Então, nesse momento, você pode estar passando uma situação assim tão difícil na sua vida. Talvez você está passando por problemas na justiça, você está enfrentando problemas no seu trabalho, no seu casamento, muitas das vezes amizades, enfim, tanta coisa que você já tem pensado, Senhor, mas por quê? Será que você não está insistindo em algo que não é para a sua vida? E talvez você não está prestando atenção, né, no que Deus está dizendo para você. Davi, ele estava atento, então ele orava, sempre pedindo, mas agradecendo. Será que você está fazendo da mesma forma? Você está orando, está vigiando, está agradecendo por aquilo que muitas das vezes Deus já tem te livrado? Então não insista naquilo que não é para a sua vida. Não insista em querer colocar na sua vida o que Deus não colocou. Porque muitas das vezes, irmãos, às vezes a gente brinca, fala, tem pessoas que gostam de pegar a prova com as duas mãos. Aí quando fala, pegou a prova, aí vem as lutas, é o inimigo. Então é preciso muita vigilância. E para nós sempre estar atentos, irmãos, nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Davi, ele era muito sensível à voz do Espírito. Então ele sabia onde tinha as pessoas que estavam tramando contra ele. E até mesmo tinha lugares que ele nem sabia, mas ele sentia, porque Deus falava com ele. Então nesse momento, deixa Deus falar com você. Deixa o Senhor abrir os seus olhos, o seu coração, mas para isso tem que ser sensível à voz do Espírito. Você tem que parar a pensar, será que eu não estou querendo agir do meu jeito, por isso que eu estou enfrentando tudo isso? Davi, ele era o rei, ele poderia tomar uma atitude contra esses malfeitores, né? Ele era um homem de Deus, ele poderia orar, dizer, não, eu quero que aconteça isso, eu vou orar que aconteça dessa forma, mas não. Ele simplesmente orou e pediu que fosse feita a justiça do Senhor. Então, muitas das vezes, nós queremos agir pelas nossas mãos. Achamos que vamos resolver a situação do nosso jeito e não sabemos esperar no Senhor. Não queremos muitas das vezes esperar.
Achamos que, Deus é comigo e eu vou resolver. Não. Nós temos que orar, Senhor, não deixa eu me precipitar, não deixa eu dar um passo que eu venha me arrepender depois, mas que seja feita a tua justiça. Porque Davi naquele momento ele poderia resolver como rei, como um servo de Deus, mas o que fez a diferença foi ser sensível à voz do Espírito, saber que ele tinha que esperar no Senhor, que a justiça de Deus ia ser derramada sobre a vida dele. Então nesse momento o Senhor diz para você, para que você espere no Senhor, que a justiça dele é que vai chegar, é a maneira dele, não é a minha maneira, não é a sua maneira, mas é a maneira que Deus determinou, é o que vai acontecer. E ai de nós se for na frente querer arrumar do nosso jeito, pode ter certeza que vai dar tudo errado. Mas se nós ali confiar e saber esperar no Senhor pela sua justiça, ela vai chegar porque ela é perfeita e o tempo de Deus é perfeito. Aleluias! E aqui a palavra de Deus diz que a todo momento Davi, mesmo sabendo de tudo isso, ele não pediu em momento nenhum para ninguém intervir, mas ele pedia a todo instante a intervenção de Deus. Então, será que você tem pedido a intervenção de Deus pela sua causa? Será que você tem orado, Senhor? Eu peço que o Senhor venha intervir sobre a minha causa. Eu peço que o Senhor venha abrir os meus olhos. Eu peço que o Senhor venha me dar sabedoria. Você já tem parado e pensado se você tem agido dessa forma? Ou se você tem colocado o pé pelas mãos e acha que Deus é com você, então tem que ser assim, você já pode agir porque Deus é com você, então vamos agir. Irmãos, e se Deus é conosco, é Ele que está no comando. O agir é dele. Não sou eu que vou dar a direção para que Deus haja da maneira que eu quero, mas é Ele que vai me dar a direção para que eu venha agir da maneira que Ele quer. Aleluias. E aqui, a palavra de Deus diz que Davi o tempo todo, ele ora para que a justiça do Senhor seja feita e não a dele. Porque se ele fosse agir pela maneira dele, ou ele ia prender alguém, ou ele já ia mandar matar alguém, ou ele ia fazer alguma coisa ali que depois ele iria se arrepender. Porque é isso que acontece, irmãos, quando nós saímos da direção de Deus. Nós acabamos entrando em situações que depois nós vamos pensar, por que eu não fiquei quieta no meu canto? Por que eu não fiquei quieta esperando o tempo do Senhor? Então Davi, ele preferiu só orar. Ele preferiu porque ele sabia que se ele fosse fazer alguma coisa, ele iria se arrepender depois. Então não faça nada sem a direção de Deus, para que você não venha se arrepender mais tarde e dizer por que eu não esperei. Mas daí é tarde demais, É como diz o ditado, O leite depois que derrama não tem mais jeito. Então vamos vigiar, vamos saber esperar. Não importa. Davi, eu imagino que muitas das vezes sentava à mesa com pessoas que ele sabia que eram pessoas que estavam tramando contra ele. Ele poderia simplesmente levantar e colocar para fora. Mas ali o inimigo, achando que estava abafando, o inimigo achando que estava por cima, mal sabia, aleluia, que o Deus Todo-Poderoso estava na direção de tudo. Então deixe o inimigo pensar que você muitas das vezes está derrotada. Deixe ele pensar que muitas das vezes você não vai conseguir. Deixe ele achar que ele está fazendo o que ele quer na sua vida, porque ele não está. Aleluia. Muitos se assentavam perto de Davi, achando que ele não sabia de nada. Mas ele tinha um Deus que falava com ele. E hoje o Senhor fala com você, aleluias. Deixa que o inimigo pense o que ele quiser. Mas se você está confiando em Deus, saiba que Ele
vai fazer a justiça. E quando Deus envia a justiça dele, irmãos, não tem como ninguém dizer, foi as mãos de Deus. Todos vão olhar e vão dizer, é Deus que operou. Todos vão olhar e vão dizer, é Deus que operou na sua vida. É Deus que te deu o livramento. É Deus que fez a justiça. É Deus que fez o milagre. Aleluias, glória a Deus. E aqui, o que nós vamos aprendendo com isso? Que nós precisamos compreender, irmãos, que como serva de Deus, nós sofremos, nós enfrentamos injustiça, nós enfrentamos pessoas que muitas das vezes vão nos decepcionar. Não somos diferentes de Davi. Estamos sujeitos a tudo isso, né? Vamos, como servos e servas de Deus, vamos enfrentar situações que muitas das vezes vão deixar nós muito tristes. Mas aqui, como diz, né? Crer em todo tempo que o julgamento vem do Senhor sobre a nossa causa. Então, eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua situação, a adversidade que você está enfrentando nesse momento. Mas deixa eu te falar, aleluia, que o Senhor está julgando a sua causa. O Senhor, Ele está entrando com a providência, mas do jeito dele. Mas o importante é você saber que Ele está julgando a sua causa. Porque é assim que um servo e uma serva de Deus tem que agir. Saber esperar, saber que o Senhor vai julgar aquela causa. Eu me lembro de uma vez, irmãos, de uma irmã que eu falo assim, que foi a minha mãe na fé. E ela disse, ela estava com um problema difícil de resolver. E aí chegou um irmão mais novo e disse, vamos arrumar um advogado, vamos, já resolve tudo isso. E naquele momento ela falou assim, não, eu vou esperar em Deus, eu não vou arrumar confusão. E Deus deu a vitória para ela, no tempo dele. Foi difícil para ela esperar. Não estou dizendo, irmãos, que coisas que não tem que ter a justiça, não estou dizendo isso, eu estou dizendo no caso dela. Se ela fosse entrar naquele momento, ia muito longe, aquilo podia estar se arrastando até hoje. Mas ela preferiu orar, esperar em Deus e Deus deu a vitória. Então é assim que Deus faz na nossa vida. Quando nós ali determinamos no nosso coração que nós vamos orar pela justiça de Deus. E aqui, o que o Senhor fala? Que através de tudo isso, Davi ele tinha certeza de uma coisa, que Deus iria restabelecer a honra dele diante de toda essa adversidade ao qual ele estava enfrentando. Então, hoje você pode estar se sentindo humilhado por baixo de uma situação, mas o Senhor está dizendo que Ele vai restabelecer a tua honra, Ele vai restabelecer, aleluia, a tua confiança, Ele vai restabelecer a tua casa, Ele vai restabelecer, aleluia, a tua confiança de uma forma que você vai ver um renovo diferente na sua vida, porque às vezes, irmãos, é disso que nós precisamos, sermos renovados. Mas nesse momento o Senhor fala para você que Ele vai restabelecer a sua vida. Então não fique olhando, Senhor, porque eu passei por isso, porque eu estou passando por isso. Mas hoje o Senhor diz que Ele vai te devolver, te restabelecer, aleluia, o teu lugar, aquilo que achavam que você tinha perdido, aquilo que achavam, aleluias, que você estava derrotada. Deus está dizendo que Ele vai restabelecer e honrar na tua vida, aleluia. Mas para isso você tem que permanecer firme, confiando, não recua o teu pé da presença do Senhor, porque o tempo da justiça de Deus, Ele não falha. É como diz, a justiça de Deus não tarda, não falha, ela chega no momento exato. Amém? Então receba essa palavra nesse momento,
né? Que o Senhor vai sim te restabelecer. É só, às vezes eu fico meditando, irmãos, naquela passagem de Jó, que vocês já conhecem, né? Imagine tudo que ele passou e tudo Deus restabeleceu na vida dele. Então creia que Deus vai te honrar diante de toda essa situação. Permanecendo firme no Senhor, Ele vai te honrar, Ele vai honrar a tua fé, Ele vai honrar, aleluia, a tua fidelidade no Senhor. Amém? Agora vamos fazer uma oração. Nesse momento, entregando tudo nas mãos do nosso Deus. Pai querido, Deus maravilhoso. Senhor Jesus, eu apresento cada um, meu Pai, que ora comigo nesse instante. Pai, venha assim tocar, passar uma gota do teu sangue sobre cada um, Senhor. Jesus, eu não conheço, eu não sei, meu Pai, mas eu creio na bênção na vida da minha irmã, do meu irmão. Eu creio que o Senhor está cuidando de cada um, que o Senhor está fazendo uma grande obra na vida de cada um, Pai. Senhor, eu apresento, meu Pai, esta minha irmã, este meu irmão que se encontra tão abatido nesse instante, que se encontra, Senhor, se sentindo tão rejeitado, mas o teu sangue tem poder, o teu nome tem poder para repreender todos esses pensamentos contrários, esta obra contrária. E eu creio, meu Pai, o Senhor falou conosco nesse momento de renovo, de restabelecer, meu Pai, a nossa vida. E eu creio, Senhor, eu creio, meu Pai, que esse meu irmão, essa minha irmã já recebeu esta grande vitória, Senhor. Pai, abençoa os inscritos deste canal, cobre cada um com o teu sangue, opera o teu grande milagre, meu Pai. Abençoa a tua igreja na terra, abençoa, meu Pai, os países, meu Pai, em guerra. Oramos, Senhor, pela paz em Jerusalém. Visita, meu Pai, a nação de Israel. Pai querido, Deus maravilhoso, cobre-os com o teu sangue. Senhor, dai a bênção, dai a vitória, Senhor. Ó Jesus querido, apresento, meu Pai, aqueles que estão no hospital, aqueles, Senhor, que estão, meu Pai, numa mesa de cirurgia, aqueles que estão na UTI. Pai querido, tem misericórdia. Os pedidos de oração que têm chegado até mim, oh Deus maravilhoso, eu creio que o Senhor já recebeu a cada um, e o Senhor já deu a bênção, o Senhor já deu vitória, cura, libertação. Meu Pai, tenha misericórdia dessa mãe que está chorando por seu filho, esse pai, Senhor, esses que pedem uma porta de emprego. Abre, Senhor, uma porta de emprego. Senhor, acampa os teus anjos ao redor dos lares dos meus irmãos, das minhas irmãs, ao redor do meu lar. Cobre a nossa família, Senhor, com o teu precioso sangue. Nos livra de todo o mal. Dá-nos sabedoria e entendimento para nós, Senhor, para fazer a tua obra. Deus maravilhoso, cobre cada um com o teu sangue e dá a vitória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Eu quero pedir desde já a oração de todos. Continue aí orando por mim. Eu também preciso da oração de todos. Aleluias. E que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um dos irmãos, das irmãs que tem aqui me acompanhado. Deus abençoe a cada um de vocês e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.